Saudações, senhoras e senhores RPGistas do Brasil. Eu estou aqui hoje, me chamo Raoni Maciel, sou de Fortaleza, no Ceará, sou pesquisador, historiador, turismólogo e também poeta nas horas vagas. Bom, hoje a minha perspectiva é sobre as realidades colidem no RPG. Simular, dissimular, ter e ser em Fortaleza. A minha ideia propõe um recorte temporal de 1994 até 2018. Mas, como um historiador, eu preciso recuar um pouco no tempo para tratar desse meu objeto, nessa minha temática. E para isso, quero dizer a vocês, com toda tranquilidade, que não vim aqui inventar a roda. A minha fala ela vai de encontro a algumas ideias já explícitas em diversos meios comunicativos do RPG, dentre eles revistas especializadas, blogs, sites que vocês, como RPGistas, certamente já puderam acompanhar em alguma outra época. Bom, a minha fala pode causar um certo desconforto para alguns, mas faz parte, essa é a intenção, é de pararmos um pouco nessa velocidade que enfrentamos há tanto tempo, corriqueiramente em relação ao próprio RPG, de tanta produção, de tantos materiais sendo disponibilizados, que é uma realidade que as pessoas não tinham há 20 anos atrás, 30 anos atrás. E a minha intenção é dizer para vocês que eu comecei a pesquisar e eu comecei isso ontem, quer dizer que eu sou um pesquisador ou um RPGista muito recente, um iniciante. Então, essa ideia de trazer para vocês o debate sobre essas situações é porque eu me vi preocupado, me vi inquietado, porque assim o historiador e ele é um cara inquietado com o seu próprio tempo, com suas próprias questões que vêm à tona. As problemáticas que fazem o historiador voltar no tempo para tratar sobre elas, elas surgem diante de circunstâncias que ele se depara no seu presente. E comigo não seria diferente. Então, a proposta de trazer esse trabalho para vocês é para pararmos um pouco nessa velocidade e refletirmos um pouco sobre o que era o RPG e o que ele tem se tornado. Mas, repito, a minha palavra aqui não é um vaticínio para nada. Na verdade, é uma reflexão que eu gostaria de fazer com todos vocês. Peço licença de antemão já para ver algumas anotações que eu fiz no decorrer dos últimos tempos. E a primeira delas é pensar o seguinte com vocês. A primeira grande coisa que eu gostaria de pedir a vocês é que parassem um pouco e olhassem para a sua casa, onde vocês moram, enfim. Vocês possuem RPG? Vocês têm livros de RPG? Vocês possuem board games? Enfim. Vocês têm livros que leem literatura de maneira geral? Bom, se vocês têm, parabéns, porque de fato, no Brasil, para se adquirir um produto, ainda mais sendo ele cultural, é algo problemático. E eu digo isso por base em diversos relatos que vocês certamente também já ouviram, ou pela própria realidade editorial. Mas eu não vim aqui defender ou ser advogado de nenhuma editora, ou o que quer que seja. Na verdade, eu vim aqui como pesquisador inquieto, diante dessa dificuldade que temos da aquisição dos produtos. Eu já ouvi em outras mesas, já ouvi em diversos bate-papos e palestras na internet, mas o RPG está muito disseminado, o RPG está à disposição de quem quiser. Bom, é verdade, mas nem sempre isso foi assim. Então, é por essa inquietação que eu gostaria de trazer para vocês algumas informações. E estou à disposição para ajudá-los no que for preciso. Nos comentários e também na minha própria página virtual, que é Raoni Maciel pelo Instagram ou Facebook. Mas, de qualquer maneira, algumas coisas que me inquietavam, e a minha pesquisa começou assim, já era o seguinte. Bom, como nós vamos conseguir dados socioeconômicos das pessoas RPGistas? Foi uma inquietação também que foi gerada com o pessoal da Confraria das Ideias, a qual eu já agradeço a figura do Leandro Godoy, que me forneceu alguns dados, embora infelizmente não tenham sido recuperados, porque o material que eles guardavam nisso não funciona mais, foi conseguido pouca informação, mas mesmo assim eu os importunei bastante e consegui alguns. Foi uma série de 50 perguntas feitas no ano de 2004, uma espécie de censo RPGístico, e é a mesma ideia que eu tenho para Fortaleza,
além de fazer um questionário que eu também fiz para essa pesquisa com 50 pessoas, o universo da minha pesquisa vai se desdobrar também na antologia para a cidade. Isso já foi mencionado em entrevista que eu já forneci ao colega Rafael Vasques, a qual mando um abraço, e eu também farei essa parte aqui em Fortaleza, como já tenho feito. Bom, a pesquisa que a Confraria das Ideias conseguiu através do seu censo diz o seguinte: aproximadamente no ano de 2004, São Paulo figurava no primeiro lugar dos RPGistas no Brasil, com 35%, Rio de Janeiro, né, com 17% deles, Minas Gerais com 10%, Rio Grande do Sul com 7% e o Ceará com 4%. E eu sou cearense, eu sou nordestino. Então, acompanhem algumas dessas ideias, algumas dessas problemáticas, porque elas já são o porquê e o motivo pelo qual eu estou trabalhando com esse tema. Né? O Sudeste, nas regiões, era com 64% até o ano de 2004. O Sul com 15% e o Nordeste apenas em terceiro lugar com 13%. 75% dessas pessoas se diziam mestres de RPG e 25% também jogavam card. Bom, essa informação de ser mestre de RPG é interessante, porque para que seja-se mestre, pelo menos até aquele momento, dos anos 94 até os idos de 2005 aproximadamente, geralmente o mestre é o grande interessado pela aquisição do produto. Portanto, eu o chamaria de consumidor-jogador. Mas tudo bem, não é apenas o mestre que joga com o seu produto, ele também tem jogadores para jogar. Portanto, eu chamo de jogadores. Mas nem sempre os jogadores têm o acesso direto que o próprio mestre ou aquele consumidor adquiriu o produto. Às vezes o jogador ele entra naquele jogo porque participou de um evento, porque participou de uma roda de amigos, num ambiente doméstico ou em alguma outra situação, mas nem sempre ele poderá ter o produto em suas mãos, não vai poder adquirir, seja por uma questão monetária, ou seja por uma questão mesmo de interesse. Pois bem, essa inacessibilidade do produto, essa falta de acesso ao produto, é o que me despertou também a curiosidade, né, e a inquietação sobre esse tema. Porque, como eu já disse a vocês, o historiador ele é movido pelas dúvidas que são elencadas no seu presente. Pois bem, Fortaleza já tinha também eventos desde os anos 94, que é o que registram, né, algumas publicações do setor especializadas, e tem uma dessas publicações, uma revista que rolou, que registrava Fortaleza como a primeira capital do Brasil, por exemplo, a ter um grupo que fazia fanzines, né, sobre RPG, isso registrado em revistas. Né? De certa maneira, um pioneirismo, e aí desculpem o bairrismo, né? Mas também chamado Pergaminho. Né? Pergaminho é o primeiro fanzine da cidade de Fortaleza. Também houve uma grande iniciativa fortalezense, diferente do que aconteceu nos eventos de São Paulo de 2015, né, que foi o primeiro encontro de mulheres RPGistas, em março de 2015, em São Paulo, em Cambuci. Mas a ideia não é confrontá-los, e sim dizer que também houve uma iniciativa pioneira em relação às mulheres RPGistas em Fortaleza, quando se reuniram num grupo chamado Covil delas. Bom, talvez até o nome não seja o pioneiro, mas a iniciativa de fazer encontros com regularidade e com as mulheres participantes e também tem o seu pioneirismo. De qualquer maneira, a discussão aqui é para percebermos que se existem grupos de mulheres que se encontram, vamos perceber que existia ainda algum certo sexismo dentro do setor do RPGista. Mas assim, a minha ideia também não é discutir apenas isso, é só mais uma confrontação de dados e mais um despertar para essa nossa reflexão que eu estou propondo a vocês. Aquela inacessibilidade que eu disse para vocês em relação ao produto, ela tem 3 ordens. Né? Ela tem de conhecer o produto, tem da intelecção da pessoa que vai acessar esse produto e a compra do produto. Por que conhecer? Porque nos anos 90 até 2005 aproximadamente, em Fortaleza, esses produtos eram, como ainda são em muitos aspectos,
ligados a um grupo específico social que se autodenomina RPGista. E esse grupo, conforme uma entrevista também relatada pelo próprio autor do Vampiro à Máscara, Mark Reinhardt, no Brasil, disse que o produto RPGista sim é um produto elitista. Então vejam, é interessante perceber que a própria fala de um dos autores do RPG direciona tranquilamente e naturalmente o RPGista como sendo uma criatura elitista, né? Tudo bem, pode ser que não tenha sido a intenção dele, mas de fato, até os anos 2005 aproximadamente, existem relatos também em uma revista de grande circulação que menciona o RPG como nos Estados Unidos tendo um público de 20 milhões de pessoas. Bom, é um produto norte-americano, nós sabemos, e é um produto feito para vender. E como todo produto é feito para vender, não está errado que isso aconteça. E aí isso impacta numa ideia também de fetichização, nós iremos a priori discutir somente daqui a pouquinho, para que eu possa desenrolar um pouco mais desse tema com vocês. Então, assim, esse público RPGista, que já é um público elitizado, né, que tem uma vertente diferente, é um público distinto, é um público que lê, é um público que tem acesso ao letramento, que não é uma realidade para todos os âmbitos do Brasil. Existem regiões do Brasil, e em especial o Nordeste, que essa realidade não alcança. Então, existiam piadas nessa natureza. Existem relatos das minhas fontes aqui em Fortaleza, destas que comporão, inclusive, o nosso trabalho de antologia, que diziam o seguinte: olha, Raoni, para que eu pudesse provar que eu era um jogador, né, que eu era um mestre digno e capacitado, eu tive que comprovar, mostrando o meu exemplar de um livro original, que eu tinha capacidade para mestrar. Esse relato é interessante porque mostra uma outra faceta deste público, que já é considerado RPGista, né, por uma auto-intitulação, e as publicações e os sítios na internet, os blogs também evocam isso. O RPGista é essa criatura diferenciada, né? Percebam, são relatos que corroboram com essa ideia de que o próprio RPGista deseja se destacar e deseja se distinguir desse público. Mas vejamos, o RPGista consumidor-jogador, porque geralmente o jogador nem sempre tem essa capacidade de adquirir o produto, conhece pouco esse produto e nem sempre vai ter a intelecção necessária para poder acompanhar esse hobby. E isso também pode ser perceptível ainda nas escolas de hoje. Aqui em Fortaleza, nós costumamos dizer que existem as escolas de nível, que são escolas de padrão mais elevado, e as escolas públicas. Na pesquisa realizada por mim para este trabalho, deixem-me ver aqui e fazer uma cola, peço perdão a vocês, mas de acordo com a nossa pesquisa, 52% dos 50 entrevistados em Fortaleza são de escola privada, portanto, a sua maior parte. E a formação desses senhoras e senhores que participam, né, é de 42% de um superior incompleto, grau superior completo, perdão, 34% de grau superior incompleto. Então vejam, o grau de intelecção, a capacidade de leitura, né, o grau de escolaridade, a qual Pierre Bourdieu, o teórico, dizia que era o capital escolar, inclusive, legitimam culturalmente esse RPGista, que, por sua vez, pode se denominar como uma criatura diferenciada. Então, essa proposta, repito, dessa fala que pode estremecer, que pode causar alguma certa chateação e, ao mesmo tempo, uma polêmica que não é nova, mas, porém, é importante trazê-la de novo à baila por conta da velocidade com que as coisas estão acontecendo. Então, nós vemos hoje, fazendo um paralelo com a pesquisa, grandes e numerosos grupos trazendo para si a alcunha de especialistas, muitas vezes, né? Reprodutores de conteúdo de internet, fazendo a transmissão das suas sessões de RPG, falando, né? Podcasts,
tudo isso versando sobre o hobby e trazendo para si uma autocoroação, uma autopromoção, como se a fala dessas pessoas fosse legitimamente o que deve ser feito e o que não deve ser feito no hobby. E vejamos, se já existia esse grau elitista do jogador, isso no tempo agora contemporâneo, isso se intensifica. E isso gera, nesse pesquisador que nos fala, essa inquietação. Por que todo esse melindre? Por que toda essa necessidade de comprovar e de deixar transparecer o seu grau de conhecimento? Bom, enfim, são dúvidas que ficam. O que torna esse RPGista tão exigente? O que é que torna essa pessoa que vai jogar o jogo uma figura que se julga superior a algumas pessoas? E por que eu digo isso, pessoal? Porque eu também sou oriundo de escolas públicas. Isso é importante ser registrado. Apesar de ter tido contato com RPG há um certo tempo atrás, e aí posso dizer com toda tranquilidade que mais de 20 anos, eu fui o jogador, eu sou o jogador. Né? Então, o que me faz inquietar é que as pessoas têm acesso, e muitas vezes existe inclusive a dificuldade da transposição linguística do material. Que se hoje ainda tem ainda os seus deslizes, ainda tem também os seus efeitos em algumas partes dos interessados, imaginem há 20 anos atrás, que a dificuldade era ainda maior. Aqui em Fortaleza, nos anos 94 a 98, o grau de alunos com dificuldade de leitura para participar de uma prova de vestibular era imenso. Essa realidade foi retratada por jornais locais, essa realidade foi retratada por sociólogos locais, antropólogos locais, porque menciona que os jovens de Fortaleza, por exemplo, tinham dificuldade de interação social porque não tinham espaços necessários para isso, porque muitas vezes esses tipos de divertimento só existiam em áreas nobres da cidade, como é o caso de Fortaleza, com as suas áreas do bairro chamado de Aldeota, com as suas zonas do Meireles, que são áreas notadamente nobres na cidade, que são lugares onde vão existir os shopping centers daquela época, e esses shopping centers como local de troca, de comércio, locais especificamente abastados, os jovens que tinham acesso ao RPG conheciam muitas vezes através dos eventos realizados por lá. E muitas vezes os eventos realizados por lá eram feitos por pessoas que tinham essa capacidade de capital econômico e cultural para a compra, para a aquisição desse produto e para jogar esse produto. Pois bem, se alguém quisesse conhecer esse hobby, era possível? Bom, era possível. Algum transeunte passar dentro do shopping, algum jovem, e tentar ver do que se trata. Mas geralmente, por ser um nicho fragmentado, e bem especializado, isso era muito difícil. O jornal de circulação local até divulgava, os dois principais jornais de Fortaleza, até divulgavam essas informações. Porém, quem vai chegar até lá? As dificuldades de logística para pegar os veículos públicos para chegar em locais de shopping como esses. E dependendo da sua roupa, dependendo dos seus trajes, você poderia ser barrado, como a gente viu na pesquisa que está sendo realizada por mim nesse momento. Existem relatos de alguns memorialistas que pegaram entrevistas com funcionários, seguranças dos shopping centers, e os shopping centers eram categóricos. Não permitir a entrada de pessoas que não vão consumir. Temos dois problemas aí. Os RPGistas podem até consumir, porém, em sua grande parte, isso não acontece. Houve em Fortaleza, como já retratado até em entrevistas anteriores, um choque, inclusive, de dois grupos muito famosos, que eram dos RPGistas e eram dos otakus aqui. Mas a proposta da fala de hoje ela não vai adentrar muito nisso. Mas gostaria de ressaltar um ponto. Houve, sim, conflito desses dois grupos e houve uma dificuldade de acesso operacionalizada pela administração do shopping, que, por sua vez, proibia a entrada dessas pessoas lá. Mas, Raoni, se eles antes jogavam, e você disse que eles tinham esse acesso privilegiado, por que não mais? Porque automaticamente, com a popularização desses eventos na cidade de Fortaleza,
que inicialmente, até os anos de 97, tiveram 8 encontros, foram 6 encontros de RPG em Fortaleza e 2 RPG com 7 encontros. Esses encontros começaram a popularizar e alguns interessados começaram a chegar. E isso, naturalmente, afastava alguma clientela do lugar. Depois, obviamente, esses encontros foram desdobrados para outros lugares, como é o caso de uma fala posterior. Pois bem, percebamos, né, essas publicações também que existiam, né, das revistas especializadas até os anos 90 e final dos anos 90, tinham diversos embates, né? Os próprios editores, né, das revistas especializadas, muitas vezes, eles confrontavam os seus leitores, né? Com alguma pergunta que julgassem ser menos importante, ou com alguma pergunta que não fazia uma questão muito bem direcionada ou muito bem articulada. Mas o discurso de algum RPGista que levantasse a bandeira de que o RPG é arte, de que o RPG é cultura, esses discursos são naturalmente colocados dentro do bojo das revistas. Então, essa parte também discursiva diz muito dessa necessidade do próprio público RPGista de manter-se, né, nessa posição. E aí eu peço a licença para usar nessa posição em um pedestal diferente. Repito a vocês, a fala aqui ela não é para causar um atrito, e sim para a nossa reflexão. Eu ouço de algumas palavras, de algumas pessoas que falam nas palestras, nesses encontros virtuais que são aos montes, de que o RPG precisa se aproximar e se aprofundar ainda mais em alguns lugares, que o RPG precisa ser explorado, precisa ser levado para as salas de aula. Pois bem, o próprio profissional que tenta colocar o RPG para ser disseminado, ele incorre em alguns pecados em relação a isso. Pois é necessário levar em consideração o nível intelectivo destes alunos que a gente quer alcançar muitas vezes com o RPG. Posso dizer a vocês que eu também, enquanto professor de História, tentei aplicar o RPG. Depois de uma grande experiência positiva com a aprendizagem cooperativa aqui em Fortaleza, nas áreas periféricas da cidade. Nas áreas periféricas da cidade, você não, ao falar do RPG, as pessoas muitas vezes, as crianças não entendem, não sabem do que se trata. Em pleno ano de 2019, 2020, 2018, anos mais recentes. O máximo que você consegue fazer enquanto educador é plantar uma semente, né? É falar de algum seriado de TV que está fazendo sucesso e você pegar, extrair daquela criança a informação de que ela gosta daquele seriado e você dizer, olha, aquele seriado tem ideias de RPG, você solta, você vai tentando dar indicações. É um trabalho de formiguinha ainda, né? Eu já ouvi em algumas palestras, em algumas falas de transmissão, que o RPG não precisa mais de divulgação, que o RPG já está consolidado. De fato, o RPG tem um mercado consolidado. De fato, o RPG tem uma nova, tem uma versatilidade, que são os jogos indie. De fato, o RPG existem também os jogos eletrônicos. Enfim, mas ainda existem no Brasil rincões que não tiveram acesso ao RPG. Então, perceber esses casos isolados, né, perceber que existem alguns profissionais que ainda precisam de ajuda e alguns grupos de estudantes que precisam conhecer porque não conhecem, é importante. Então, o que eu vejo muitas vezes na nossa própria fala é uma redoma que nos envolve a todos e que não deixa que a gente perfure essa redoma e vá a conhecer o sol lá fora. Porque quando não estamos nas nossas casas, com os nossos livros originais comprados, né, aos montes, e todos nós temos ciúmes deles, posso dizer que eu não tenho livro de RPG, os que eu tenho acesso são para pesquisa, eu não possuo livro de RPG, depois de tanto tempo. Né? Não me falta interesse, faltam verbas. Mas isso é um outro detalhe. Então, vejamos, as pessoas que querem a participação, que querem conhecer o RPG, muitas vezes precisam ainda, no século XXI, em pleno ano de 2021, já estamos no ano de 2021, precisamos muitas vezes fazer esse trabalho de formiguinha, sim.
que às vezes o mainstream do RPG nacional não enxerga. Então, essa fala também é para, digamos assim, puxar na saia dos nossos promotores de RPG, dos nossos produtores de conteúdo, que atentem mais para isso. Não posso, em hipótese alguma, dizer que não há iniciativas nesse sentido. Elas existem, porém elas ainda são muito ligadas a um certo público, né? E quero aqui dar um brado de parabéns e congratulações aos professores que ainda tentam fazer isso, principalmente em estados com dificuldade, né? De nível cognitivo dos seus alunos, porque as pesquisas mostram isso. Os estados nordestinos e os estados nortistas. Então, os estados nortistas, né? Então, assim, veja, tratar uma pessoa que desconhece o hobby, muitas vezes a afasta. E eu não vou aqui ficar dando dicas, porque essa não compete a mim. Eu estou aqui como pesquisador. Então, usar ou não o RPG para educar. Existem diversos trabalhos desde os anos 90 sobre isso. Mas, na minha concepção, existem muitas limitações das próprias escolas, porque ainda desconhecem o método do RPG, o hobby do RPG. Mesmo com todos os seus galardões, mesmo com todos os seus trabalhos acadêmicos, ainda é difícil, o alcance não é como a gente imagina que ele seja. Então, a fala também é nesse sentido de fazermos refletir um pouco sobre essa hipótese, né? Esse mercado existente, ele tem sim seus nichos, né, que precisam ser ainda trabalhados, ele precisa ainda ser confrontado para perceber que existe uma outra realidade que não chegou. E claro, como todas as pessoas são naturalmente, os seus produtos originais, os seus produtos guardados, eles respiram, ele tem uma vida própria. Aquele objeto que você guarda na sua estante aí, aquele objeto, ele, para você, ele tem um símbolo muito interessante. Ele vale, muitas vezes, quando você chega em algum lugar, como um passaporte para que as pessoas visualizem você. É como qualquer outro objeto. E aqui não há um desestímulo da minha parte para que não se compre produtos. Ao contrário, não vamos cair aqui no senso ordinário da palavra fetichização. A palavra fetichização aqui que eu trago é no sentido de compreendermos que o objeto em si, ele traduz um representativo de valor em dinheiro. E esse dinheiro, quem o tem? Eu compro o produto RPGístico com dinheiro, mas eu não compro o dinheiro com outro produto. Então, esta ideia precisa também passar por muitas vezes na nossa mente, para que percebamos que aquele objeto que a gente guarda com tanto carinho, e isso é necessário acontecer para a preservação do próprio produto, e assim é interessante acontecer, mas muitas vezes esse produto ele carrega em si um simbolismo de uma pertença social muito forte. E isso é identificado desde os anos 90, nessa pesquisa que eu realizo aqui em Fortaleza, e ainda isso existe. Por que eu trago essa ideia? Porque essa ideia de um senso de percepção sobre o fetichismo ainda traz o símbolo do livro como um diferencial para outras pessoas. E muitas vezes é até possível você emprestar o seu livro, mas será que aquele livro vai ter uma acessibilidade intelectiva para quem o recebe? Então, por isso a importância de ainda enxergarmos que existem públicos não atingidos por esse material, por esse hobby. Existem relatos de outras fontes, né, desse trabalho da antologia, que dizem que foram, de certa maneira, desencorajados a mestrar porque eram muito recentes dentro do hobby. E essa situação ocorreu com uma mulher. E essa mulher diz, olha, eu não sei, não posso afirmar se essa situação que envolve esse desencorajamento foi porque eu sou mulher ou porque eu não tinha capacidade tão absurda de ter devorado tantos livros para poder ser uma mestra. Então percebam, essas coisas ainda acontecem. Né? O verdadeiro sentido dessa proposta, dessa provocação, é para que, além de todos os eventos que tenham rolado em Fortaleza, além de todos os esforços dos grupos existentes na cidade,
é importante também que percebamos essa lacuna, né? Que existem grupos não atingidos. E, portanto, eu sou um entusiasta dos eventos. Portanto, um evento como este de hoje, eu sou um entusiasta dele sim. Mas também, ao mesmo tempo, para que traçamos uma estratégia de verificar ainda essas lacunas existentes. Nem todo mundo é fera no RPG e tem internet, tem Wi-Fi, tem um smartphone. Isso ficou ainda mais latente na situação da pandemia. Isso da pandemia aproximou muita gente, muitos grupos de RPG foram formados, mas ao mesmo tempo muitas pessoas que não têm essa capacidade financeira para ter esses produtos vão continuar sem ter. Isso vale tanto para a educação como para o hobby. Então, vejamos, o dinheiro não pode tudo e o dinheiro tem se transformado em uma coisa em si mesma. O livro se transforma nesse objeto sacralizado. É importante? É importante. Existem PDFs? Existem PDFs, mas nem todos conseguem acessar. Eu estou à disposição o tempo todo que estivermos juntos aqui para possíveis dúvidas, questionamentos, né, que podem ser também dialogados comigo nos meus contatos pessoais. Mas que riqueza é essa que a gente adquire por jogar RPG? Fala-se muito de se evocar no consumidor jogador e nos jogadores também um senso de cooperatividade, um senso de capacidades matemáticas para cálculos, de resolução de problemas, o RPG usado inclusive como definidor de profissão, né? Se você entra em determinada empresa, você faz um processo seletivo, às vezes usando essa estratégia do RPG, palestrantes de RPG e por aí vai. Mas será se esse produto que nós tanto elencamos, ele tem cumprido esse papel social que a gente tanto se preocupa? A minha pesquisa tem dito que não o suficiente, né? E estou à disposição para possíveis represálias, né? Se assim houver. Mas gostaria então de aproveitar essa oportunidade, de além dessas palavras que eu tenho colocado, né? Para que possamos discutir, que os eventos da cidade de Fortaleza, né, foram importantes, serão importantes após o término da pandemia. A minha fala com vocês não é para evocar um grupo específico. A minha fala não é para dizer que existem figuras mais ou menos importantes na cidade, mas que todos os movimentos foram importantes. Obviamente que eu vou agradecer a todos, né, a todos que puderam colaborar nessa produção das entrevistas para o trabalho de conclusão de curso e também para a ontologia que se avizinha. E para isso é necessário percebermos que ainda existem dificuldades de acesso ao produto, ainda existe sexismo, embora tenha reduzido bastante, e existem muitos canais de YouTube, do RPG, que estão tratando sobre isso de forma muito bacana. Existe também uma percepção necessária de que, embora grupos de mulheres sejam formados, eles não devem ser formados por empurrões de homens. As mulheres também têm feito o seu trabalho de maneira magistral, elas não precisam do nosso empurrão para elas saberem o que desejam. Então, eu sou desta bandeira também. Dizer para vocês que, diante de tantas mudanças, de tantos cenários diferentes, me resta fazer esse apelo, né? E eu não estou aqui de forma a causar nenhum constrangimento a nenhum de vocês que me assistem, mas sim de dialogarmos sobre isso. Os rincões do Brasil ainda precisam desse olhar, né? Desse foco de iluminação para áreas que não foram ainda atingidas por essa luz que o RPG pode trazer. Não estou de fora disto, devo dizer, mas o meu esforço como educador é de tentar levar essas sementes para lugares que ainda não têm essas sementes germinadas. É importante deixar claro que o eixo sudeste e sul do Brasil, historicamente, sempre com a sua vantagem das escolas, né, até mesmo a quantidade de pessoas formadas, né, a quantidade de pessoas que já passaram pelo ensino médio e pelo ensino superior. É importante que nós vejamos que existe historicamente uma disparidade entre os estados brasileiros.
E isso não seria diferente em relação ao RPG. A minha proposta desse trabalho, ela vem muito em consonância com um trabalho realizado de 2004 da Sônia Rodrigues, né? Onde ela tem um trabalho de semiologia literária, e a minha proposta é de identificar essa parte econômica e social para tentar também colaborar no preenchimento dessa lacuna. Existem diversos trabalhos no Brasil inteiro. Eu me apoio nessa minha fala em teóricos como Pierre Bourdieu, sociólogo Gessé Souza, com sua ideia de culturalismo, Pierre Bourdieu com sua distinção. Me apoio em figuras da história, inclusive brasileiros também, que é o caso da Sandra Jataí Pesavento, é o caso do francês Roger Chartier, né? Peter Burke, norte-americano, que são figuras que vão trazer esse embasamento da minha fala para provocar isso também, essa percepção. Quero dizer para vocês que o tempo é exíguo, não é possível falar de todos os detalhes, então eu estou tentando ser um pouco menos prolixo e ir direto ao assunto. Mas eu gostaria de fechar essa fala de hoje, né, pensando que dos anos de 1994 até 2018, que é o recorte dessa pesquisa, foi possível sim identificar momentos de eventos fantásticos, né? Há muitas informações que me chegam de grupos que tiveram relevância na cidade, grupos como, perdão, grupos como a Sociedade do Dragão, grupos como o Sindicato Maldito, grupos que se encontravam na Cidade 2000, né? Que é um bairro daqui de Fortaleza, grupos como o Covil do RPG, grupos como a Vila do RPG, né? Que são também nomes mais recentes. Em hipótese alguma, podemos esquecer o trabalho do grupo Macode, em Fortaleza. Eu fui abordado na última entrevista que dei, porque não mencionei alguns nomes, mas como eu disse, digo e repito, a história ela não se acaba no meu trabalho. O trabalho historiador é um trabalho que ele é sempre aprimorado, ele é sempre aperfeiçoado, e vem novas falas, vem novas fontes que surgem, tá? Então, se existirem alguns grupos ou nome de pessoas que eventualmente eu não fale como agradecimento, eu peço que compreendam, porque de fato não é possível abarcar toda uma cidade, é uma cidade muito grande. Então, a cena RPGística, de certa forma, se concentrava nos bairros nobres, mas depois ela se desloca para o bairro da Praia de Iracema, uma região muito famosa que é o Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura de Fortaleza. Enfim, são grupos que existiram, que participaram de reportagens nos jornais locais, que foram mencionados em algumas dessas publicações das revistas, ou em sites e blogs especializados também. Né? É muito importante lembrar dessa nossa necessidade de comunicar os eventos, pois é através desses eventos que muitas pessoas se aproximam. Embora muitos dos eventos também, nos últimos anos, tenham sido feitos em locais que geralmente as pessoas com menor capital econômico não podem acessar. Então, existe também esse entrave econômico do ingresso, da entrada, não é? Pois bem, gostaria de rapidamente, então, aproveitar esse espaço para agradecer a vocês pela oportunidade. Estou à disposição para mais informações. E quero fazer uma série de agradecimentos, muito rápido, mas que sem esses nomes não seria possível trabalhar com tantos de materiais riquíssimos que chegaram ao meu conhecimento e às minhas mãos. Fotografias, cartazes, fichas de pessoas que participaram desses eventos na cidade entre os anos de 1994 até o ano de 2005, né, que é um ano mais recuado no tempo, então, portanto, mais difícil de você conseguir informações, porque com o advento da internet, as informações a partir do ano de 2008 em diante já ficam um pouco mais facilitadas, né, devido ao Orkut, embora não exista mais. Foram registrados em muitos trabalhos aqui de Fortaleza. O meu trabalho ele não é o pioneiro e o único da cidade. Existem diversos trabalhos, porém não com essa pegada, não com essa vibe, não com essa temática de percepção de uma problemática econômica, cultural e histórica. Né? Pois bem,
Os nomes de agradecimento que eu faço é André Xenofonte, Afrânio Bezerra, Arusha Kelly, Augusto Milagro, Davids Garcia, Dimitri Gadelha, Elizabeth Canuto, Heloísa Temóteo, Eric Pinheiro, Eris Pinheiro, Fernando Barroso, Fernando Lima, Fernando Machado, Fernando Regis, Francinete Coutinho, Hegel Bessa, Leandro Godoy, JJ Marreiro, João Batista de Moraes, Jaime Daniel Cancela, João Nicodemos, Rafael Vasquez, José Carlos de Oliveira Júnior, Joatã Oliveira, Júlio Maciel, Luciano Rola, Maninha Linhares, Maria Eugênia Souza, Maurício Aragão, Rodolfo Trindade, Silvio Amarante, Estênio Gomes, TT Macambira, Wagner Lucena, Valberto Pereira e Anis Maciel. São nomes a qual eu agradeço aqui. É óbvio que esses nomes podem, inclusive, aumentar. Eu conto, inclusive, com a colaboração de algumas pessoas que eu não mencionei aqui o nome. Por favor, aproximem-se também, contribuam, né? Como fez o nosso colega Estênio Gomes, né? Nos últimos dias dessa pesquisa também. Então, eu peço a você que eu não mencionei, ou o grupo da qual você fez parte que eu não mencionei, me procure, né, para construirmos essa antologia. A minha fala não é uma fala única e verdadeira e definitiva, ela é uma construção. Então, a priori, eu gostaria de agradecer a todos, né? E estou à disposição para maiores contatos a posteriori. Pessoal, um grande abraço para todos, né? Espero que nos vejamos em outros eventos e assim acontecerá. Um grande abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.